brasileiros. Mas eu não poderia deixar de registrar aqui, sabendo que não registrarei todos, alguns avanços que foram construídos neste entendimento aqui no Senado Federal. Primeiro, do ponto de vista da técnica legislativa, o texto da Câmara tinha muitos problemas. Emendas aprovadas de última hora guardavam contradições com outros dispositivos da legislação, o que fazia crer para muitos que o texto que veio da Câmara promovia anistia a desmatadores. Aqui, incorporando sugestão, aqui quero registrar a participação de alguns juristas que participaram deste debate e trouxeram grandes contribuições, como o ministro Herman Benjamin, como o ministro Nelson Jobim, como o professor Luiz Paulo Afonso Leme Machado, como o procurador Mário Guise. Foram divididos, o texto foi dividido em disposições permanentes e disposições transitórias, que são apenas aquelas que tratam de regularizar o passivo, as questões anteriores e que precisavam ser enfrentadas e regularizadas. O novo texto, aprovado pelas 4 comissões, também deixou claro que a possibilidade de intervenção em área de preservação permanente estão absolutamente restritas daqui para frente a atividades de baixo impacto, a atividades de interesse social e a atividades de utilidade pública. E para dar segurança jurídica ao texto, já define de forma clara o que é baixo impacto ambiental, o que é segurança, o que é utilidade pública, o que é interesse social. Deixa claro também que quaisquer futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa em áreas de preservação permanente, fora das situações, não serão regularizadas jamais. Define também a recomposição de áreas de preservação permanente nas margens de rios e na margem das nascentes, garantindo um raio mínimo, no caso das nascentes, de 30 metros. E aí um outro grande avanço em relação ao texto aprovado na Câmara, que trazia uma contradição entre o artigo 8º, fruto da emenda 164, e o outro artigo que previa a recomposição de apenas 15 metros para rios de até 10 metros de largura. Pela proposta aprovada no Senado, na Comissão de Meio Ambiente, todos os rios de até 10 metros de largura terão que ter uma recomposição mínima de 15 metros. A partir de 10 metros de largura, terão que recompor a metade, o equivalente em áreas de preservação permanente, o equivalente à metade da largura do rio, não podendo ser menos do que 30 metros e não podendo ser mais do que 100 metros, para propriedades rurais de até 4 módulos fiscais. Isso garante que um rio, por exemplo, de 15 metros de largura, terá que recuperar 30 metros de área de preservação permanente. Para as propriedades de mais de 4 módulos fiscais, a quantidade mínima de recuperação é essa. Mas, na verdade, terão que recompor mais, podendo, a partir de determinação dos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente, recuperar pouco menos do que o determinado já na lei, desde que respeitado esses mínimos que acabei de me referir. Definiu também o prazo para inscrição no cadastro ambiental rural, que é o prazo de 1 ano, prorrogável apenas por mais 1 ano. No projeto vindo da Câmara, isso não estava definido, e isso poderia ficar absolutamente sem definição, o que traria um prejuízo imenso e poderia dar margem à ideia de anistia. As medidas de compensação previstas na lei para fins de regularização da reserva legal não poderão ser utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. A impossibilidade de fracionamento futuro de imóvel rural para se beneficiar de regras que dispensam as propriedades de até 4 módulos fiscais da recomposição da reserva legal.
A exigência de recomposição da reserva legal em até 5 anos contados da data da supressão, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis no caso de áreas desmatadas ilegalmente a partir de 22 de julho de 2008. Os mangues, em toda a sua extensão, e as veredas, que passam a ser consideradas áreas de preservação permanente. O estabelecimento de marco temporal para a prática a inclusão das áreas verdes nas cidades, garantindo o mínimo nos novos empreendimentos imobiliários de garantia de 20 metros quadrados de área verde por habitante. A definição do conceito de faixa de passagem de inundação, trazida pelo professor Carlos Nobre, para proteger a ocupação nas cidades, garantindo segurança às pessoas que moram nas cidades. A concessão de crédito agrícola pelas instituições financeiras oficiais, que ficará condicionada à inscrição da propriedade no cadastro ambiental rural e à comprovação de sua regularidade. A construção de instrumentos econômicos, autorizando o Executivo a instituir programa de apoio e incentivo à preservação e recuperação de meio ambiente. A mudança de mentalidade de não se limitar apenas aos instrumentos de comando e controle, mas também aos instrumentos econômicos que incentivem a preservação, que garantam crédito em melhor qualidade para aquelas atividades mais adequadas ao meio ambiente. Um capítulo específico para a agricultura familiar, dando tratamento diferenciado à agricultura familiar. E a autorização para que a CAMEX adote medidas de restrição às importações de bens de origem agropecuária ou florestal produzidos em países que não observem normas e padrões de proteção do meio ambiente compatíveis com os estabelecidos pela legislação brasileira.